Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e vamos ler até o 26. Glória a Jesus. 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, então hoje eu acho que nós vamos encerrar aquela série de mensagens, né? Se não der, terminamos ainda semana que vem. Mas como eu tinha falado então para os irmãos, eu deixei para explicar sobre a ceia no último dia dessa série de mensagens, para poder falar bem, né? Sobre a ceia e sobre o que é a ceia. A ceia do Senhor. Então veja só, esse texto que nós lemos aqui você conhece bem, porque ele é lido todas as vezes que tem o culto de ceia do Senhor aqui na igreja. Então todo primeiro domingo é feita a leitura desse texto. Mas não basta apenas ler, tem que entender, né? Então veja só, irmãos, para nós entendermos a ceia do Senhor, nós temos que primeiro entender a Páscoa do povo judeu. Por quê? Não vou aqui estar explicando sobre o que é a Páscoa por causa do tempo, mas a Páscoa o Senhor instituiu então quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, e Ele mandou então, né, que fizessem uma refeição, uma ceia, uma comemoração chamada Páscoa. E nessa refeição, então, os judeus, né, o povo hebreu, que ainda não era chamado de judeu, mas sim de povo hebreu, com Moisés, então, eles participaram, né, e comeram um cordeiro, sem defeito, com ervas amargas, tendo todo um significado, então, que eles estariam sendo libertos da mão de Faraó. Então, a Páscoa judaica representa a libertação do povo das mãos de Faraó. Aí, quando o Senhor Jesus veio, e na noite que ele foi preso, antes de ele ser preso, ele estava comemorando a Páscoa judaica com os discípulos, porque Jesus é e sempre será judeu, ele é judeu, ele nasceu em Israel. Então ele cumpriu toda a lei e ele participou da festa da Páscoa juntamente com os discípulos.
Na noite, então, em que ele foi traído, né, e depois foi preso e chegou, então, a ser morto, crucificado. Mas nessa refeição, então, podemos dizer, nessa comemoração da Páscoa que Jesus participou com os discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor. Então, até aquele momento era a Páscoa. E nós temos ainda a Páscoa, né? E vale dizer que a Páscoa é a comemoração mais importante do povo cristão, porque representa a vitória de Jesus sobre a morte, e através da sua ressurreição, então, é que nós recebemos vida, né? Salvação, através da sua morte e ressurreição. E ainda então é comemorado a Páscoa, sim, e devemos comemorar com muita alegria, porque lembramos que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Mas nessa noite então, quando Jesus estava participando dessa festa chamada Páscoa, ou Peshá, né, como é falado no hebraico, que significa passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte passou por cima da casa dos egípcios e também do povo hebreu, mas o que tinha o sangue do cordeiro na porta, então não morreu ninguém. Então é por isso, né, que significa esse nome. E Jesus então nessa noite instituiu a ceia. Então até ali ele cumpriu a Páscoa, ele cumpriu a lei e fez uma nova aliança. Então olhe só, a partir desse momento, começou a se chamar ceia do Senhor, porque ele instituiu a ceia e ele realizou a nova aliança no seu sangue. Então, se para o povo judeu a festa da Páscoa significava e significa ainda, porque o povo judeu ainda comemora a festa da Páscoa, significava então a libertação deles das mãos do faraó do Egito. A ceia do Senhor significa para nós a libertação das mãos do diabo, porque antes nós todos estávamos nas mãos de Satanás, mas com o sacrifício do Senhor Jesus, então ele nos resgatou. Então, quero que você observe bem isso aqui, já no início, guarde bem isso aqui para você não esquecer nunca mais. Qual é o significado da ceia do Senhor? É que nós estamos comemorando a nossa libertação das mãos do inimigo, das mãos de Satanás. Amém? Então, a ceia do Senhor é isso. Coloca aí para nós, Cauã, fazendo favor, Mateus 26, versículo 26 ao 30. Capítulo 26 e versículo 26. Aqui está nos falando, né, exatamente isso que nós comentamos agora, quando Jesus, então, instituiu a ceia. Então, diz assim, ó: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo. Olha o detalhe, é novo, ó. Até aquele dia em que convosco o beba novo, não é de novo, é novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui, né, Mateus relata isso. Também fala
em Marcos 14, do 22 ao 26, e em Lucas 22, do 14 ao 20. E em 1 Coríntios, como nós já lemos. E aqui, então, Jesus instituiu a nova aliança. O que é isso? A velha aliança, a lei. A lei de Moisés, que estava, vamos dizer assim, sendo seguida sem ninguém conseguir cumprir por completo, porque ninguém conseguia e ninguém conseguiu cumprir toda a lei, porque sempre ou cai em um pecado ou em outro, e se quebrar um sequer já quebrou toda a lei. Então, o único que conseguiu cumprir foi Jesus. E aqui, então, ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Cauã, Jeremias 31, do 31 ao 34. Vamos ler também. É importante esses versículos aqui no início para vocês entenderem bem. Jeremias 31, 31. Do 31 ao 34. Ou melhor, ao 33, desculpe. Diz assim, firmada a nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que está acontecendo aqui? Deus já tinha usado o profeta Jeremias anos antes do Senhor Jesus nascer e vir, cumprir o seu ministério. O profeta Jeremias já tinha feito aqui essa profecia, esse anúncio de que seria feita uma nova aliança com Israel, que não seria aquela aliança que Deus tinha feito com o povo hebreu quando tirou eles do Egito, seria uma nova aliança. Então, o que o profeta Jeremias estava falando aqui? Ele estava já anunciando que o Messias viria e faria uma nova aliança. E essa nova aliança, então, foi o que o Senhor Jesus instituiu, quando ele celebrou a Páscoa com os discípulos e iniciou ali, então, vamos dizer assim, a ceia do Senhor. Claro até aqui, irmãos? Amém? Veja só. Então, a ceia do Senhor, ela tem alguns pontos referentes que nós precisamos entender. Ou podemos chamar de fundamentos, ou de tópicos, ou de informações a respeito da ceia do Senhor. Então, eu vou estar falando alguns deles aqui, e quero que você preste bastante atenção para você nunca mais esquecer do que é a ceia do Senhor. Olha só, quando o Senhor Jesus, então, instituiu a ceia, vamos voltar lá para 1 Coríntios 11, do 23 em diante. 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte. Aqui, o apóstolo Paulo disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e ali ele começou a explicar. Mas eu quero que primeiro você entenda isso aqui, o apóstolo Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, isso aqui que nós lemos todos os cultos que tem ceia, foi o apóstolo Paulo que recebeu diretamente do Senhor Jesus.
Como assim, pastora? O apóstolo Paulo, ele não era um dos 12 discípulos. Bem pelo contrário, ele perseguia a igreja. Os irmãos conhecem a história que depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, aí depois disso então é que Saulo foi se converter e se tornou o profeta dos gentios. O discípulo dos gentios, né? E ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Daí ele começa a entregar, então ele começa a falar o que ele tinha recebido do Senhor. Mas como assim o que eu recebi do Senhor, se ele não tinha sido um dos 12? O apóstolo Paulo teve a visão, né? Ele ficou cego, porque viu a glória de Deus, Jesus resplandecente ali em luz, cegou ele quando ele se converteu. E depois que ele se converteu, então, claro que a visão dele foi restaurada por Deus, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Os outros discípulos, eles tinham ficado 3 anos e meio com Jesus, ouvindo de Jesus diretamente tudo que eles aprenderam. E o apóstolo Paulo não, ele só foi se converter depois. Então, o que significa isso? Podemos dizer assim, nas nossas palavras de hoje, que o apóstolo Paulo fez um intensivão com o Senhor Jesus, de 3 anos, no deserto da Arábia. Só depois disso é que ele começou a pregar. E ainda aos poucos, porque ele não era bem recebido, porque antes ele era um perseguidor da igreja. Mas então ele passou esses 3 anos conversando diretamente com Jesus. Com certeza o Senhor Jesus aparecia para ele, a Bíblia não nos informa, ou falava no espírito, na consciência dele, não sabemos. O mais provável é que Jesus aparecia para ele e ensinava ele pessoalmente. Aí então por isso que ele disse assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então por isso esse texto aqui, juntamente com toda a Bíblia, é digna de confiança, é digno de nós acreditarmos sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele não está falando dele mesmo, ele recebeu do Senhor essa instrução aqui. Foi Jesus que falou diretamente para o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? E daí ele começou a falar então, né? Aí ele disse que Jesus, e tendo dado graças, ele começou a contar aquilo que Jesus tinha contado para ele, que Jesus tinha feito lá com os discípulos. Então Jesus contou para o apóstolo Paulo como que ele tinha instituído a ceia, como que ele tinha feito naquela noite lá com os discípulos. Aí ele disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, olha só. O primeiro ponto que nós podemos ressaltar aqui a respeito da ceia do Senhor é que a ceia do Senhor é uma obediência à ordem dada por Jesus. Amém? Por quê? Porque ele disse aqui, fazei isto em memória de mim. Quando ele partiu o pão. Aí quando ele pegou o cálice, né? Ele disse também, fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de em que o beberdes, em memória de mim. Então, o que nós temos que saber a respeito da ceia? Primeira coisa, nós temos que participar em obediência à ordem de Jesus. Foi uma ordem que ele deu. Fazei isto. Então faça isso, participe. Fazei isto. É uma ordem que o Senhor Jesus deu e que nós temos que cumprir, né? Então a primeira coisa é que a ceia do Senhor é a obediência à ordem do Senhor, que instituiu a ceia do Senhor. Amém? Ou
ponto é que Jesus falou também nesses mesmos versículos, em memória. Então a ceia do Senhor é um memorial. Como assim? Olha o que Jesus disse, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Quando ele pegou o cálice, então ele disse de novo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então a ceia do Senhor é obediência à ordem de Jesus e é um memorial. O que é isso, um memorial? É trazer à memória aquilo que aconteceu. Então aqui Jesus não disse fazer isto em memória. Não, ele disse em memória de mim. O que significa isso? Em memória é feito quando a pessoa está morta. Então a pessoa morreu, se vai ser feita uma homenagem, alguma coisa para a pessoa que já morreu, se diz in memoriam. É isso ou não é? É, né? Mas aqui Jesus disse em memória de mim. Por quê? Porque ele está vivo. Amém? Jesus morreu, mas ele ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Então é em memória. Em memória quer dizer, eu vou lembrar quando eu estiver participando do pão e do suco da ceia, eu vou lembrar do que Jesus fez por mim. Isso é a ceia do Senhor. Eu vou lembrar, então é um memorial, é recordar a morte de Jesus por nossos pecados, recordando também a sua ressurreição, que é o centro da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria adiantado ele morrer na cruz. Então a obra completa do sacrifício de Jesus é morte e ressurreição. Então, porque ele ressuscitou, nós temos fé e esperança de que um dia também iremos ressuscitar, se nós chegarmos a morrer, né? Se o arrebatamento acontecer antes de nós morrer, não precisa ressuscitar. Mas aqueles que já morreram no Senhor, ou seja, que morreram salvos, aqueles vão ressuscitar. Então essa é a esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então é a razão da nossa fé, é a sua morte e ressurreição, não é só a morte, mas a ressurreição também. E quando diz recordar a morte, irmãos, nós vamos estar lembrando de tudo que ele passou por nós, do seu sangue que foi derramado até a última gota, de que ele sofreu sem reclamar. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então é recordar, é trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós há mais de 2000 anos atrás. E a palavra do Senhor nos fala, coloca aí, Cauã, Lamentações 3:21. Nos fala sobre trazer à memória. Lamentações 3:21. Olha o que diz: torno a trazer isso à mente porque tenho esperança. Nas outras versões está um pouquinho mais fácil de entender. Vou ler aqui na minha. Diz o seguinte, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É a mesma coisa, torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Só que aqui em algumas traduções da Bíblia fica mais fácil de entender quando diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então quando nós participarmos da ceia, nós vamos estar trazendo na nossa memória, porque é um memorial, aquilo que Jesus passou por nós. Por quê?
Porque isso me dá esperança. Me dá esperança do quê? De que Ele vai voltar, de que Ele vai vir me tirar desse mundo, de que Ele vai nos levar para casa. Me dá esperança porque eu tenho certeza que Ele vai voltar. Então essa é a esperança que nós temos. E infelizmente muita gente participa da ceia, mas nem sabe disso aqui. Nem sabe o que está fazendo, não sabe por que está ali a ceia do Senhor. A ceia, então, obediência à ordem de Jesus e porque é um memorial. Então, nós temos que trazer a memória, porque Jesus mandou fazer isso em memória de mim, Ele falou, né? Então, nós temos que fazer isso, trazer a nossa memória. Então, quando nós pegarmos o pedacinho de pão, que é o símbolo do corpo de Jesus que foi moído por nós, nós temos que lembrar, esse pedacinho de pão aqui é o símbolo do que Jesus passou por mim. Quando eu for tomar o suco da uva, eu vou lembrar, esse suco é o símbolo do sangue de Jesus que foi derramado até a última gota por mim. Então eu estou participando de um memorial, eu estou trazendo à memória aquilo que Jesus fez, porque Ele mandou nós fazermos isso. Amém, irmãos? Entendido? Então, olha só, é o símbolo. A Igreja Católica, não estou criticando, tá, irmãos? É só um fato que é importante a gente entender aqui. A Igreja Católica, na sua doutrina, ela acredita na transubstanciação. Não critico igreja nenhuma, tá? Mas a transubstanciação é o quê? A doutrina católica afirma que o vinho e o pão são transformados no corpo e no sangue de Jesus na hora ali da comunhão, como eles chamam, né? Que é uma comunhão, nós já vamos estar falando sobre isso. Mas eles dizem que se transforma então, mas não se transforma, ele é o símbolo, é só o símbolo. Por que é só o símbolo? Porque se transformasse o pedaço de pão no corpo de Jesus, nós estaríamos sendo canibais, comendo o corpo de Jesus, corpo humano, e bebendo sangue, literalmente. Então não é isso que Jesus ensinou, é o símbolo. O corpo é simbolizado pelo pão e o sangue pelo suco de uva. Então se chama transubstanciação, isso que o povo católico acredita, né? Não estou criticando nem nada, mas a Bíblia nos informa que é o símbolo. Então veja só, então já entendemos que é uma obediência ao Senhor e já entendemos que é um memorial. Agora o terceiro ponto também que é importante a gente saber é que é uma comunhão. Como assim? A comunhão, a ceia do Senhor, é uma comunhão entre Jesus e a sua igreja, o seu povo, os salvos. Amém? Olha só, é uma união com Cristo e com o corpo de Cristo. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos em união com Jesus, que foi o que instituiu a ceia, e estamos em união também com os irmãos, celebrando junto. Celebrando o quê? A unidade, de que nós somos um único corpo com Cristo. Então, por isso é que podemos dizer assim, não combina, não dá certo, não é de acordo com a palavra do Senhor, que a ceia seja tomada de qualquer jeito, ou com ódio no coração, ou não sento aqui porque fulano está ali perto, eu não gosto dessa pessoa. Não toma a ceia, não pode tomar a ceia, porque a ceia é uma comunhão entre Cristo e a igreja. Então, se eu não gosto de tal pessoa, como que eu vou participar da ceia se é a unidade?
que é para ser uma unidade com Cristo e com os irmãos. Como que funciona isso? Não tem como. Ah, pastora, mas fulano não gosta de mim. Não gosta de você, mas você ore por ela. Ore por ele. Faça a tua parte. Fulano não quer falar comigo. Tudo bem, quem vai estar perdendo é ele ou ela. Mas você perdoe de coração. E se for possível, chame essa pessoa e converse. Mesmo depois que você chamar e conversar, se a pessoa não quiser, aí a tua parte tu fez. Mas a pessoa vai se acertar com Deus. Entendido isso, irmãos? Por quê? Porque é uma comunhão com Cristo e com os irmãos, com a igreja, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então você não pode dizer para a tua mão, minha mão, não simpatize com o meu pé direito. Como? Se nós somos um único corpo. Se você não tiver funcionando bem todas as partes do teu corpo, tem alguma coisa errada ali, algum problema. E na igreja é assim também. Então a ceia do Senhor é para aqueles que servem ao Senhor. De verdade, de coração. Entendido isso, irmãos? Amém? Então é comunhão, união. 1 Coríntios 1:9. Olha o que diz ali. 1:9. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É comunhão, é estar junto. Então tem aquelas pessoas que participam da ceia, mas que não levam uma vida muito de acordo com a palavra do Senhor. Então o que faz? Se converte, né? Outro tópico, já falei um pouquinho aqui sobre isso, então só vou falar bem rapidinho aqui agora. A nova aliança. A ceia, então, a ceia do Senhor, como eu já expliquei, é a nova aliança, que nós já lemos Jeremias 31:31, então não vou precisar ler de novo. Mas ela é simbolizada pelo cálice, que representa o perdão e a nova relação com Deus através de Jesus. Como assim nova relação com Deus? Quando a pessoa está longe de Deus, tem um abismo muito grande entre a pessoa e Deus. Não porque Deus se afaste, não. É o pecado que afasta a pessoa de Deus. Então a pessoa está longe. No momento que ela se converte, que realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí o sacrifício de Jesus, a nova aliança, o que vai fazer? Vai unir novamente essa pessoa ao Pai. Porque estávamos todos afastados do Pai. Jesus veio para nos unir ao Pai novamente, porque nós fomos separados através do pecado de Adão. Pastora, mas eu nem pequei, o Adão que estava lá não era eu. Não importa, somos descendentes dele, herdamos o pecado dele. Então todos somos pecadores, todos nascemos já separados de Deus. Então, quando aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a nova aliança que Jesus instituiu com a ceia, nos aproxima novamente de Deus. Por isso que quando Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E esse véu era tão grosso que nem três carroças puxadas por cavalos não poderiam rasgar esse véu. Mas o sacrifício de Jesus rasgou esse véu, nos unindo novamente ao Pai.
Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, é através de Jesus que nós nos unimos ao Pai. Não é através de outra pessoa, não é através de Maria, não é através de João, de José, de nenhum dos profetas, é através de Jesus. De Jesus. E infelizmente, eu não estou falando aqui da nossa, tá, irmãos? Eu estou falando no geral. Mas da nossa também, é claro, mas no geral. Tem gente que está há 50 anos dentro de uma igreja e ainda reza para Maria. Como que pode uma coisa dessa? Se só Jesus salva. Como que pode isso? Que a palavra do Senhor nos orienta que nós não devemos nem falar o nome dos ídolos, porque é abominação diante de Deus. E aqui, sempre que eu toco nesse assunto, eu repito para os irmãos terem cuidado e vigiar, porque aquele velho costume que tinha lá antes de se converter, demora para sair. Vigie. O que, pastora? Tem gente que vive dizendo, senhora. Não é nossa não, irmãos. Não é nossa, pelo menos minha não é. Né? É Jesus que salva. É Jesus. Então só Ele nos uniu novamente ao Pai. E quando nós participamos da ceia, nós temos que lembrar disso. Eu estou participando da ceia para lembrar que só Jesus me uniu novamente ao Pai, me perdoando meus pecados. Então não é Maria, não é João, não é José, não é Davi, não é. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra nos fala isso. Amém? Então cuide das tuas palavras. Ai, pastora, quando eu vi, eu já falei. Peça para o Espírito Santo te alertar. Quando você for dizer, senhora, diga misericórdia. Né? E eu sei que é um costume que é difícil de sair. Mas lute, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nem falar o nome dos ídolos. Então como que nós vamos falar? Cuidado. Comunhão, união, unidade, nova aliança. Só através do sangue de Jesus. E daí em 1 Coríntios 11, 25, então, novamente vou ler, esses versículos aqui são a base dessa pregação. Então veja só, faça isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Outro tópico. Quando nós participarmos da ceia, nós temos que lembrar da salvação e da liberdade que Jesus nos deu. O quê? Libertação dos pecados e nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. Alcançada pelo seu sacrifício. Então não tem como a pessoa participar da ceia e continuar na velha vida. Continuar com os velhos costumes, continuar com as velhas histórias, com as velhas manias. Não tem como. Então, ceia do Senhor é para quem é do Senhor. Pastora, mas se chegar alguém na igreja pela primeira vez, estiver sendo servido a ceia e quiser participar, a gente diz, não, nós não podemos proibir. Se entrar uma pessoa aqui, que nunca ouviu falar de Deus, mas que se dizer assim, eu quero participar, ninguém pode proibir. Porque a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. Então se alguém tiver que proibir, é o próprio Senhor, não é nós. Mas o Senhor continua falando que aquele que participa indignamente, come e bebe juízo para si. Então é entre a pessoa e Deus, mas nós não podemos proibir. Porque a ceia não é nossa, é do Senhor. Então a salvação e a liberdade que Jesus nos deu é comemorada também na ceia do Senhor. Marcos 14, 24. Parece que não vai dar de terminar hoje de novo. Marcos 14, 24.
E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Liberdade, salvação para muitos. Por que não diz para todos? Porque nem todos querem. Deus quer salvar a todos. Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos por Jesus. Então é muitos, ou seja, aqueles que querem são salvos. Entendido isso, irmãos? Aqueles que querem, Jesus salva. Mas Deus não obriga ninguém a aceitar o sacrifício de Jesus. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Então é para aqueles que querem. Então a salvação e a liberdade, olha só, veio para nós através do sangue do pacto. Que pacto? A nova aliança, que por muitos é derramado. Então esse muitos é derramado é por todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Ele derramou por todos, quer salvar a todos, mas a pessoa é que não quer ser salva, então Deus não obriga, né? O sexto tópico, quando nós participarmos da ceia, nós estamos fazendo um anúncio e temos que lembrar disso aqui. 1 Coríntios 11, 26. Voltamos para 1 Coríntios, Cauã. 11, 26. Que diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, o quê? Até que Ele venha. Então, quando nós participamos da ceia, todos os domingos, os primeiros domingos, né, do mês que é feito aqui na nossa igreja, tem igrejas que comemoram a ceia num outro dia. Tem outras que comemoram toda semana. Tem outras que comemoram uma vez por ano. Então a Bíblia não nos informa quantas vezes deve comemorar, mas não nos proíbe de comemorar. Se quisermos comemorar todos os dias, podemos. Se você vai num culto de manhã, serviram a ceia do Senhor, você participou. À noite você vai no culto. De novo, tem novamente a ceia do Senhor. Posso participar, pastora? Já participei de manhã. Pode participar de novo. Não é proibido. Você vai estar em comunhão com Jesus. Não é proibido. Então a Bíblia não nos diz, e porque ela não nos diz, então nós podemos participar quantas vezes quisermos. É claro que corretamente. Mas cada vez que nós participarmos, nós temos que lembrar. Quando eu pego o pão, quando eu bebo o suco, eu estou dizendo, Ele vai voltar. Mas tem gente que come só por comer e não sabe disso. Quando participamos da ceia, então, é para anunciar. Jesus falou que nós temos que fazer isso até que Ele venha. Então, estamos fazendo e dizendo, Ele vai voltar, porque Ele diz que vem. Quando? Não sabemos. Ninguém pode marcar dia nem hora. Mas sabemos que está próximo, porque Ele disse que a época a gente pode saber. O dia e a hora não, mas a época a gente pode conhecer. Como assim? Pelos sinais que estão acontecendo no mundo. Então nós sabemos que o arrebatamento está perto. Então Ele vai voltar logo. E por isso então, quando você participar da ceia, uma das coisas que você está dizendo é, eu creio que Ele vai voltar. Para que Ele vai voltar? Para me tirar desse mundo que está tão difícil de aguentar. Então, o meu conselho, não se apegue a esse mundo. Não crie raízes nesse mundo. Estamos aqui de passagem. Mas não ame esse mundo. Porque a Bíblia nos diz que aquele que ama o mundo, que faz amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. Então, nós não devemos amar o mundo. Estamos vivendo aqui por pouco tempo, mas o nosso lugar, a nossa casa não é aqui. Então não ame o mundo. E cada vez que você participar da ceia, lembre, eu estou com as malas prontas, eu vou sair daqui, eu vou para casa. Amém? Então Ele vem, quando não sabemos, mas Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não mente, né?
E o último dos tópicos aqui, então, que eu vou falar, é o autojulgamento. Quando nós participamos da ceia, nós temos que lembrar de participar, é claro, com o coração limpo, arrependido dos nossos pecados, porque todos somos pecadores. Mas ali em 1 Coríntios 11, 28, o que é que diz? Olha lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Então você vai se examinar se você está tendo uma vida correta diante de Deus, se você está dando bom testemunho, se você é apto, vamos dizer, para participar da ceia. Ah, pastora, mas eu pequei. Mas olha só, a ceia é para todos. Se fosse só para santos, ninguém ia participar, porque ninguém é santo ainda. Somos santos porque somos de Deus que é santo, mas ainda não estamos no estado de perfeição. Mas então assim, temos que nos vigiar para procurar viver corretamente e poder participar da ceia. Porque tem gente que participa da ceia aqui dentro, mas sai da porta para fora ali, começa a mentir, roubar, falar mal dos irmãos, falar mal do pastor, falar mal da pastora, falar mal do irmão tal, falar mal do fulano. Que vida de crente é esse? Ou melhor, de cristão, né? Crente, daí é só crente mesmo. Né? Então, para participarmos, nós temos que nos examinar. Agora, olhe bem o detalhe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai examinar a tua vida. Eu vou examinar a minha vida. Eu não vou estar cuidando da vida dos outros. Cada um cuide da sua própria vida. Deixe de ser fofoqueiro, deixe de ser tagarela, deixe de ser mentiroso, deixe de ser mau testemunho. Deixe de falar mal dos outros, cuide de você. Eu tenho que cuidar de mim e não posso ficar vigiando. Olha lá, o irmão não participou da ceia. Deve de estar em pecado. O irmão vai acertar conta com Deus, não é com você, nem comigo. Entendido isso, irmãos? Ou ao contrário, olha lá, aquela pessoa lá não podia estar participando da ceia, mas está participando. Como que o pastor não proíbe? Cuida da tua vida, não cuida da vida dos outros. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Homem, ser humano, né? Homem e mulher. Então, lembrar de participar com o coração puro, limpo e arrependido. No dia de ceia, irmãos, às vezes a pessoa passa falando palavrão o dia inteiro, assistindo coisa imoral, impura na televisão, na internet, o dia inteiro, não lembra de orar, não lembra de ler a Bíblia, não se consagra e vem para a igreja e participa da ceia. Como é que pode isso? Passa o dia inteiro falando mal dos outros. E daí de noite vem, dá uma de santinho, pega o pão, pega o suco, toma. Ou guarda rancor no coração do fulano de tal. E daí? Daí é o que Jesus falou aqui no versículo abaixo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E aí continua o texto, mas que não vai dar de eu continuar hoje. Entendido até aqui, irmãos? Então, olha só. Ainda ficou para a semana que vem, se Jesus permitir que a gente esteja aqui, o que é que o só crente faz quando participa da ceia e o que é que o cristão faz quando participa da ceia. Hoje nem deu de nós chegarmos nisso ainda. Mas ficou entendido o que é a ceia, irmãos? Então eu vou pedir para você não falte, terça-feira que vem, se Deus permitir, para que nós possamos terminar esse assunto. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?